Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre curva de nível e gráfico tridimensional. Isso é XYZ. A curva de nível nada mais é do que uma representação gráfica do comportamento da minha função tridimensional, tá? Imagina o quê? Que eu quero tal quê? Se eu tivesse uma montanha assim, por exemplo, eu estaria fatiando a minha montanha para ver o comportamento dela. O que que acontece aqui, ó? Então, seria o quê? Essas aqui seriam as curvas de níveis, onde que eu estaria o quê? Desenhando, vamos supor que seria algo assim, aí outro ele aumenta, ou pode estar diminuindo também, tá? Então, seria o comportamento, seria a fatia que eu tenho do meu, da minha superfície. No caso, tá? Nosso, que é uma função xy, tá? Então, eu tenho minha função z igual a xy. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar o meu z por um k, onde esse k, ele é uma constante. Que vai me dar o quê? O nível, tá? Esse daqui, ele vai me dar o nível que eu estou trabalhando. Então, se eu tiver uma função, por exemplo, xy, tá? Igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar esse f de xy por um k. Então, ficaria isso aqui, ó. Onde esse k está representando qualquer constante. Bom, o que que eu vou ter que fazer? Tenho que manusear minha função. Então, eu vou pegar esse menos 4, eu vou jogar para cá com o valor ao contrário, tá? Só reescrevendo. Então, eu tenho k mais 4. Bom, aqui eu tenho a forma, eu tenho uma circunferência de centro 0 e raio igual a raiz, tá, de k mais 4. Bom, aí vem aquela questãozinha. Bom, que valores meu k pode assumir? Meu k só pode assumir valores, ó, que satisfaça aqui, ó, domínio. Então, como eu tenho uma raiz quadrada de k mais 4, esse k mais 4 só pode assumir valores positivos ou igual a zero. Então, k mais 4 tem que ser maior ou igual a zero, e o meu k tem que ser maior ou igual a menos 4. Então, os valores que o k pode assumir são esses, onde que o k seja maior ou igual a menos 4. Ok? Bom, então vamos ver como fica ali. Para eu fazer meu gráfico, eu vou pegar um k. Vamos pegar o mínimo, tá? Menos 4. Então, a minha função vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 menos 4, que é 0. Então, eu tenho uma circunferência de centro 0 e raio 0. Então, isso aqui vai me dar apenas um ponto. Isso aqui me fornece um ponto, tá? Vamos continuar aqui. Então, para o meu k agora, igual a menos 2, por exemplo, tá? Eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual, como é k mais 4, vai ter menos 2 mais 4, que vai ser 2. Então, eu tenho a circunferência de centro 0 e raio raiz de 2. Se eu pegar em decimal, 1,41. Se eu fizer o meu k igual a 0, eu vou ter a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0 mais 4, que é 4. Então, eu tenho uma circunferência de centro 0 e raio raiz de 4, que é 2.
Dá para observar que eu saí para o menor ponto, que é menos 4, eu tenho raio 0. Quando eu fiz o meu K igual a menos 2, eu tenho um raio 1,41. Quando eu fiz o K igual a 0, eu tenho o raio da minha circunferência igual a 2. Então, se eu for pensar isso, tá? No eixo XY, eu tenho, primeiro, tá? Se eu tenho um ponto, então ele tá aqui, ó. Esse ponto. O que que eu tenho depois? Depois eu tenho uma circunferência de raio 1,41. Então, minha circunferência é um raio um pouquinho maior, tá? Então, tá aqui. Circunferência de raio 1. Depois eu tenho raio 2. Então, eu vou aumentar um pouco a minha circunferência. Então, aqui eu tenho uma circunferência de raio 2. Aqui uma circunferência de raio raiz de 2. E aqui uma circunferência de raio 0. Eu posso observar que para quanto maior vai ser o valor de meu K, maior o raio da minha circunferência. Então, o que está acontecendo? Minha circunferência está aumentando os raios. O comportamento é, quanto maior eu aumento o meu nível, maior vai estar aumentando o meu raio, ó. Tá? Isso, trabalhando XY, tá? E Z, eu vou imaginar que eu tenho o meu X e Y, tá? Onde que eu desenho minha circunferência e que eu tenho altura. Então, é exatamente nessa altura que eu vou estar marcando o meu nível. Então, o primeiro nível é 0, continua na origem. Que é no menos 4, tá? Então, assim, na verdade, não é nem a origem, tá? Ele vai ser um ponto. Se eu pegar aqui, ó, no nível menos 4, ele vai ser esse ponto aqui. Esse ponto vai estar aqui. Quando o meu raio for menos 2, que eu tiver ele subindo aqui mais ou menos, eu tenho uma circunferência tá um pouquinho maior, para enxergar direitinho. Quando o meu raio, meu K for 0, o que que acontece? A circunferência tem o raio um pouquinho maior. E assim sucessivamente, tá? Se eu for aumentando o raio o meu nível, tá? Se eu estiver subindo aqui, ó, o que que vai acontecer? Minha circunferência vai estar aumentando. Tá? É isso que ocorre. A circunferência sempre vai aumentando. Bom, eu saindo do 0 aqui, ó, que é o raio 0, eu vou estar tendo isso daqui, ó. E aqui ela sobe. Então, eu vou ter o quê? Um paraboloide elíptico. Quando eu fizer um gráfico tridimensional. Ok? Bom, só lembrando que lá da geometria, eu tenho a fórmula da minha circunferência. Onde o centro vai ser o A e o B. E o raio vai ser, eu vou estar aqui, ó, raio R, tá? Isso aqui é o raio. E aqui eu tenho o centro. Então, se eu tiver algo nesse estilo aqui, o que que vai acontecer? Ele só vai deslocar o centro, tá? Eu poderia, se fosse só x e y, se eu tivesse uma função assim, ó, f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, eu teria a mesma função saindo da origem. Então, eu teria essa daqui, ó, porque meu raio seria o que? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a k. O meu k pode assumir qualquer valor. Como eu tô falando que o k, o r, é a raiz de k, ele pode assumir
qualquer valor maior ou igual a zero. Então, ele tem que começar no zero, nível zero tá aqui, ó. Então, ele teria esse daqui, com as minhas circunferências vindo aqui, ó. Ok? Então, ele simplesmente desloca. Aqui ele já começou lá no -4, que é o ponto, tá? Desculpa por ter marcado aqui, mas ele tem essa circunferência. Então, eu tenho aqui o nível 0, tá? Então, aqui é K igual a 0. Aqui foi K igual a -2. E aqui, que é o início, K igual a -4. Lembrando que o K vai ser a altura em Z. Tá? É isso que eu tenho sempre que tomar esse cuidado, eu não posso esquecer. Então, a curva de nível, só relembrando que ela é um comportamento da função bidimensional para eu estar traçando o gráfico tridimensional, onde que eu vou pegar o eixo Z e vou estar subindo os níveis, ok?